Um outro tópico, meus amigos, que circunda ali a ideia, o conceito maior de jurisdição, é a classificação da jurisdição. Algo que nós já até mencionamos no último encontro, salvo engano. A jurisdição ela pode ser classificada por meio de vários critérios. Então, classificação da jurisdição. Eu vou lhes trazer vários critérios. Primeiro dos critérios, quanto ao local do julgamento. Esse local do julgamento, vou até especificar mais assim, ó, o Estado. Estado com E maiúsculo, Estado-nação, né? E então, quanto ao local do julgamento, onde que se dá o julgamento, quanto ao Estado, a jurisdição pode ser, e é sempre assim, bola ou búlica, papum, ou um ou outro, né? A classificação, quer ver? A jurisdição pode ser interna ou externa. O que é a jurisdição interna? Jurisdição interna é aquela prestada dentro do próprio Estado-nação. Então, nós estamos falando do Brasil. A jurisdição interna é a jurisdição prestada pelo Estado brasileiro. Simples assim. E a jurisdição externa, a contrário senso, é a jurisdição prestada por qualquer organismo internacional. Tribunal Penal Internacional, como eu mencionei, por exemplo. Tribunal do Mercosul. É a jurisdição externa. Simples, né? Quanto ao local do julgamento, a jurisdição pode ser interna ou externa. Partindo do paradigma Brasil, jurisdição interna é aquela prestada por um juízo brasileiro. Externa, a contrário senso. Os senhores verão que é assim. Nós vamos ter uma base e o outro critério classificatório, e a outra classificação vai ser ao contrário senso, o que não for aquilo. Então vamos seguir. Segundo critério classificatório, quanto à organização judiciária. Essa aqui nós já vimos, vai facilitar um pouco a conversa. A jurisdição pode ser superior ou inferior. Já vimos, né? Os senhores devem se lembrar. Jurisdição superior é aquela prestada por um tribunal superior. Jurisdição inferior, a contrário senso, é aquela prestada por qualquer tribunal que não seja superior. Quais são os tribunais superiores? Mole. Todo tribunal superior tem a palavra tribunal e tem a palavra superior no nome, à exceção do STF, que muda de superior para supremo. Então, TST, TSE, STM, STJ, STF. São os 5 tribunais superiores. Nós colocamos na aula passada, bonitinho não, tá? Reconheço que bonitinho não, mas estava na tela aí para os senhores a organização judiciária. E a jurisdição inferior é prestada por qualquer órgão que não seja esses. Então, TRF, um dos 5 tribunais regionais federais, qualquer um dos TRTs, qualquer uma dos TREs, qualquer um dos tribunais de justiça estadual, das varas cíveis, então, jurisdição inferior, qualquer um que não seja jurisdição superior. Nós já vimos também esse próximo critério, vamos já passar pelo que nós já estudamos. Quanto ao tipo de justiça. E aí nós temos a jurisdição especial e a comum. Nós temos a jurisdição especial e a comum, mas tecnicamente seria a jurisdição tratada de um modo diferente na Constituição, vamos assim dizer, quanto à matéria destacada na Constituição. Só que todo mundo chama de justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar, então fica mais fácil a compreensão assim. Quanto à justiça, nós temos as justiças especiais e a justiça comum. Qual que será a jurisdição especial? Aquela prestada pelas justiças especiais. Aquelas matérias que são destacadas pela própria Constituição.
trabalho, eleitoral e militar. Jurisdição especial, trabalhista, eleitoral e militar. Jurisdição comum, a contrário senso, todo o restante. Tudo mais é jurisdição comum. Tudo que não for trabalhista, eleitoral e militar. Quarto critério classificatório, quanto à matéria. Aqui cuidado para não confundir com o critério de cima, tá? Quanto à matéria discutida, a jurisdição pode ser penal ou civil. Penal ou civil. O que é a jurisdição penal? É a jurisdição em que se investiga a liberdade individual de um sujeito. É a jurisdição em que se debata, se discuta, em que o bem jurídico tutelado seja a liberdade individual de um acusado. Jurisdição civil, a contrário senso. Duas observações. Primeira delas, como eu já disse, cuidado para não confundir com o critério de cima. Então nós podemos ter, no processo do trabalho, por exemplo, uma discussão quanto a um crime, eventualmente. E aí vai se extrair cópias para a discussão da vara criminal. E nós teríamos ali as duas classificações. Uma não se confunde com a outra. Ok? A segunda observação, na jurisdição penal, nós não temos apenas a ação proposta pelo Ministério Público em face do acusado, né? Não é apenas a denúncia em que se busca a prisão. Também o habeas corpus, em que se visa a proteção da liberdade individual, né? Então o Ministério Público pretende, em geral, a restrição da liberdade individual. Nós temos também uma ação própria para a proteção da liberdade individual, que é o habeas corpus, tá? Em qualquer delas, nós temos ali a jurisdição penal. Quinto critério classificatório. E é justamente o critério de julgamento. A quinta forma de se classificar a jurisdição, quanto ao critério de julgamento. A jurisdição pode ser de direito, jurisdição de direito ou de equidade. Jurisdição de direito ou jurisdição de equidade. O que é a jurisdição de direito? É a jurisdição na qual o julgador, ao concretizar o direito, ao resolver o conflito de interesse, que ele é chamado a julgar, ele aplica o direito, ele concretiza o direito. Então ele deve utilizar como parâmetro para o julgamento o direito. É a jurisdição de direito. Isso se dá na imensa, quase que absoluta maioria dos casos. 99,9999 o juiz deve aplicar o direito, o ordenamento jurídico. Nós vimos até que ele não está preso à lei, mas ele está vinculado ao ordenamento jurídico, ao direito lato sensu. Mas o que é essa jurisdição de equidade? Em alguns casos, casos excepcionais, quando o próprio ordenamento, quando o próprio direito autoriza, então veja, não é algo arbitrário, quando o próprio direito autoriza, nós temos, vamos assim dizer, uma válvula de escape, que é uma autorização para que o juiz julgue de acordo com essa tal dessa equidade. Equidade vem de equo, e equo significa justiça. Ou seja, mesmo que contrário à lei, mesmo que batendo de frente, chocando com o ordenamento jurídico, o juiz estaria autorizado a julgar, resolver um conflito de interesse com o seu senso de justiça, para consumar, para fazer valer a justiça no caso concreto. Isso não é. O juiz não pode fazer isso na imensa maioria dos casos. Só quando a lei autorizar.
nós temos a previsão, nesse sentido, do artigo 140, no seu parágrafo único. Nós já tratamos do artigo 140 aqui hoje, mas foi o 140 caput do CPC. Agora eu lhes trago o artigo 140, parágrafo único do CPC. Olha aí, ó. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Olha aí. Então tem alguns casos em que a lei autoriza o juiz a julgar com base em equidade. Que casos são esses? Eu vou mencionar aqui 2 artigos, tá? Porque nós vamos falar desses 2 casos em outra oportunidade. Possivelmente, se a hora deixar, até mesmo na aula de hoje. Então vou só mencionar o artigo e dizer o que eles significam. Artigo 723, parágrafo único, da chamada jurisdição voluntária. É um caso em que o juiz pode julgar com base em equidade. E artigo 2º da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96, e nós veremos aqui também em breve, hoje ou no começo da próxima aula. Vai depender do andar da carruagem. Então, pelo 5º critério classificatório, quanto à forma de julgamento, quanto ao julgamento. Na imensa maioria dos casos, o juiz deve julgar de acordo com o direito. É a jurisdição de direito. Mas em pouquíssimos casos, é o próprio direito, é o próprio ordenamento jurídico quem autoriza que o juiz aplique o que o seu senso de justiça achar melhor para o caso concreto. Se a aplicação cega do direito, no caso concreto, for fazer uma injustiça sem tamanho, como às vezes pode acontecer. Eu vou até lhes trazer um caso aqui, em que talvez isso fique mais claro. Mas o juiz não pode, em geral, porque acha que a aplicação do direito vai fazer injustiça no caso concreto, deixar de aplicar a lei. Não pode. Só quando a própria lei autoriza. Como nesses casos que estamos vendo ali. Por isso que isso é a exceção da exceção. O 140 parágrafo único diz: o juiz só decidirá por equidade quando a lei autorizar. Então ele só deixa de aplicar a lei, equidade é não aplicar a lei. O juiz só deixa de aplicar a lei quando a lei deixa. É isso. Ok? E aí o 6º e último critério classificatório, que é aqui um link para o próximo tópico, é quanto à existência. Na verdade, é assim que, de modo geral, a doutrina classifica, tá? É assim que tradicionalmente se classifica, nós temos que falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos seguir. Quanto à existência de conflito ou não, a lide ou não, na jurisdição. A jurisdição pode ser contenciosa ou voluntária. E aí, jurisdição contenciosa seria aquela que tem lide, que tem um conflito de interesse, tiro, porrada e bomba, autor contra o réu, um quer uma coisa, outro quer outra, um quer receber o dinheiro, outro não quer pagar, então tem uma contenda, tem um conflito de interesse. E de outro lado, a jurisdição voluntária, na qual paz e amor, tranquilo, não há um conflito de interesse e os dois estão no mesmo sentido ali, como, por exemplo, um divórcio consensual. Ok? Mas aí nós temos que falar mais coisas sobre essa tal dessa jurisdição voluntária, que é justamente o nosso próximo tópico